Bem-vindos de volta ao canal, Simplesmente Álgebra. Continuamos o vídeo aula 2, né, com a expressão algébrica, parte 2 aqui, sobre esse assunto importantíssimo, visto no ensino fundamental 2, depois no ensino médio e para a faculdade, quem fizer engenharia, administração, área de cálculo. Então vamos lá. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá, expressões algébricas, né? Nós vimos expressões algébricas e as transcendentes. Agora nós vamos para expressões racionais e irracionais. São os tipos, né? Expressões algébricas. O que é racional? São as que contêm letra em radicando e não tem letra no radicando e nem no expoente fracionário. E as irracionais são as que contêm letra em radicando ou com expoente fracionário. Essa aqui, ó. Deixa eu mudar. Dá uma amarelão aqui. Então aqui, ó. x3 menos x2, tal, tal, tal. Tem letra? Tem radical aqui? Não tem radical. Tem expoente fracionário? Não. O expoente aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, o x aqui é 1 e do lado 2 aqui é 2. Então, normal. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é racional. Expressão algébrica racional. Aqui tem letra no radicando? Não, só tem um número no radicando. Então, não muda nada. Então, isso aqui é expressão racional, não confunde. Claro que isso aqui é uma expressão numérica irracional, né? Raiz de 2 mais raiz de 3, tá? Isso aqui é uma expressão numérica irracional, né? Certo? Irracional. Mas não é o que nós estamos vendo aqui. É uma expressão algébrica. Então, aqui, isso aqui, racional. Vamos lá, tem radical aqui? Não. Mas tem agora divisão, né? Eu tenho um numerador aqui com uma expressão algébrica, racional, no caso. E aqui eu tenho uma outra expressão algébrica. Tem radicais aqui? Não, então continua sendo racional. Agora aqui, muita gente confunde isso aqui. Ó. Agora aqui eu tenho uma fração no expoente. E essa fração é equivalente a uma raiz. O que é denominador vira índice da raiz, o que é numerador vira índice do radicando. Então isso aqui é uma coisa que raiz quadrada de x menos raiz 4, ó, 4 é denominador, vira índice na raiz, e o 3 vira expoente. Então, isso aqui agora é uma expressão irracional. Algébrica, né? Irracional. Aqui também, agora era racional se não tivesse esses radicantes aqui. Né? Mas como tem radicando, então é irracional também. É fácil identificar. Ó, x raiz de x, 2 raiz de x, tá o radicando aqui, ó, com a letra. Então, isso aqui é irracional. Tá? Então, expressões algébricas irracionais aqui, no caso, irracional aqui, irracional aqui, racional, racional, racional. Tranquilo, né? Uma coisa a observar aqui também sobre essas expressões, eu posso falar em relação a alguma letra. Então, vamos dar esse exemplo aqui. Ó. Essa expressão aqui é irracional. Né? Mas se eu colocar isso aqui, ó, um outro exemplo, aqui, vamos dar o exemplo 7. 2, x, 3, y, raiz quadrada de z menos 2. Vamos lá. É uma expressão irracional. Geralzona. Por quê? Porque já tem um radicando aqui com letra. Mas, se eu falar em relação a x, ela é racional. Então, assim, ó, em relação a x e y, os dois estão fora do radicando, não tem nada, são racionais. Isso aqui é importante saber. E em relação a z, ela é irracional. Aqui tem que cuidar, tá? Então, normalmente eu vejo sempre a expressão inteira, mas eu posso pedir ela em relação a alguma letra, só para conhecimento. E as expressões podem ser inteiras ou fracionárias. Frações inteiras são as que contêm letra no numerador e nem não contém letra no denominador e nem com expoente negativo. E as fracionárias são as que contêm letra no denominador e com expoente negativo. Então, vamos lá. Essa aqui, expoente não é fracionário, não tem denominador nenhum, então essa aqui é inteira. Essa aqui, mas essa aqui é fracionária. Fracionária. Veja bem, aqui são números. Os números estão no denominador, não letras. Então, essa aqui, às vezes estão aqui, não tem expoente fracionário nenhum, então essa aqui continua sendo inteira. Agora sim, denominador A. Isso aqui é a mesma coisa que A na menos 1, menos B na menos 1.
Então, ou eu entro aqui como letra no denominador, né? Letra no denominador, ou se eu transformar isso aqui, eu posso dizer que isso aqui tem expoente negativo. Então, isso aqui só pode ser fracionário. Aqui, ó, é o exemplo. Isso aqui é uma coisa que 1 sobre x ao cubo menos 4 sobre x. No caso aqui já tem expoente fracionário negativo, né? Já é uma fracionária. Mas se eu quiser transformar, eu já tenho denominadores aqui. Então isso aqui é fracionário. É bem facinho, só para não confundir. Então, só recapitulando, nós temos racionais e irracionais, expressões algébricas, estou falando sempre de expressão algébrica, e as inteiras e fracionárias. Essa aqui é racional e fracionária. Tá? Vou botar aqui, ó. Agora o pessoal já sabe. Racionário. Aqui é racional e é inteira. Se quiser fazer uma combinação, né? Aqui é o que? Não tem denominador, não tem expoente negativo, então é irracional inteira. Aqui é o irracional já fracionária. E aqui é irracional inteira. Tranquilo? Não tem como errar isso. Essa aqui também é irracional inteira. Se fosse em relação a x e y, seria racional inteira e z racional inteira também. Então aqui é tudo inteiro. Então, beleza, ficamos aqui certinho. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, parte 3 agora, né? Que nós vamos continuar na próxima videoaula. Até mais, um abraço.